Salve, salve, galera. Aqui é Alexandre. Eu vou ministrar um pouco sobre esse conhecimento de semelhança de triângulos. É um conteúdo, é um conhecimento que eu acho muito interessante, que eu sempre achei muito interessante. E resolvi transmitir esse conhecimento através dessa rede. Eu espero que eu consiga transmitir assim de forma clara e organizada. Eu espero que tudo dê certo. Bom, vamos lá. Semelhança de triângulos. Eu vou acompanhar o texto aqui. O que é semelhança de triângulos? Dois triângulos são semelhantes quando possuem três ângulos ordenadamente congruentes na mesma medida e os lados correspondentes proporcionais. Para saber quais são os lados proporcionais, primeiro devemos identificar os ângulos de mesma medida. Os lados homólogos correspondentes serão os lados opostos a esse ângulo. Desculpa que eu estou um pouco gripado. Como nos triângulos semelhantes, os lados homólogos são proporcionais. O resultado da divisão desses lados será um valor constante. Esse valor é chamado de razão de proporcionalidade. Vamos pegar esse exemplo aqui. Considere o triângulo ABC e EFG semelhantes, representados na figura abaixo. Triângulo ABC e EFG. Cada risquinho ele representa um tipo de ângulo. Aqui tem um risquinho, aqui tem dois e aqui tem três. Isso quer dizer que não quer dizer necessariamente que os triângulos vão estar necessariamente dispostos do mesmo jeito. Nesse caso aqui, esse aqui vai ser o ângulo com risquinho, esse aqui 2 e esse aqui 3. Dada essa disposição, a gente tem que analisar que existe uma relação entre os lados desse triângulo, né, com os lados desse, uma relação de proporção. Esse triângulo ele cabe dentro desse, porque eles têm os mesmos lados, é o mesmo formato, ele só é menor. Então vamos reconhecer aqui os lados. Essa figura A, esse lado A minúsculo, que tem o ângulo de 3 risquinhos e esse de 2, vai ser proporcional a esse aqui, ó, de 3 e 2. Então a letra E minúscula, a letra A, tanto faz, tudo que você fizer de um jeito, é só você fazer igual do outro. Esse lado A ele está para E, assim como, deixa eu aproximar mais aqui, assim como o lado B, que é entre dois risquinhos e 1, está para G. B minúsculo está para G. E aqui nós podemos ver que o igual aqui representa uma igualdade. Existe uma igualdade. Se A está para E, necessariamente B sobre G será igual a assim como está B sobre G. Igualmente, o C, cadê o C? Tá aqui. O C, que é o ângulo de um risquinho para 3, está para F. C está para F.
igual a K. Esse K representa uma taxa de proporção. Onde o K é a razão de proporcionalidade. Muito bem. Vamos ver nos exercícios. Vamos pesquisar alguns exercícios para a gente entender um pouco melhor. Então aqui esse exercício ele diz o seguinte: Renata quer calcular a altura de sua caixa d'água. Para isso, durante o dia ela observou a sombra de um pedaço de madeira reto ao lado da caixa d'água e mediu o comprimento da sombra, que era de 0,6 metros. Já a sombra da caixa d'água era de 3,40 metros, conforme a imagem a seguir. Então aqui nós temos aqui nós temos tem um pau aqui, né, disposto na mesma posição em 90 graus, né, reto. Foi colocado aqui, acredito que um pau nesse exemplo, em 90 graus também. E o raio do sol que vai incidir sobre ele vem na mesma inclinação pro pau. Por isso que tem que estar no mesmo ângulo os dois. Tem que estar num ângulo, tem que estar reto, os dois objetos. Então, essa sombra do pau representa o valor, né? 0,6 é a sombra e o pau ele tem 1,4 metros. A sombra da caixa d'água é 3,40. O que a gente quer saber é qual o tamanho dessa altura da caixa d'água, que seria x no caso. Sabendo que a altura dos pedaços da madeira era de 1,4 metros, então a altura da caixa d'água vamos ver a resolução do exercício para que a gente possa entender. Como eu disse, eu vou voltar lá. 0,6 por 3,4. Então existe uma relação de igualdade. 0,6, essa altura dessa sombra, essa medida dessa sombra do pau, como que eu posso dizer? Ela é proporcional a 3,40, que é a sombra da caixa d'água. Então é 0,6, que é a altura da sombra do pau. Ela é proporcional, existe uma relação aqui de proporção à sombra da caixa d'água. E 1,4 é a altura do pau lá, da madeira. Nós queremos saber qual que é a altura da caixa d'água, que seria x no caso, correto? Então, dispondo as proporções de medidas de maneira correta, né, na equação, a gente consegue chegar num resultado. O x passa para cá multiplicando, ele está dividindo. Aí a gente multiplica 3,14 por 1,4 e o 0,6 está multiplicando o x, ele passa dividindo. E o resultado disso é 7,9. Então a altura da caixa d'água vai ser 7,9. Certo?